Para mim é um grande prazer, uma alegria participar desses 30 anos da revista Travessia, participar dessa festa, dessa comemoração de 30 anos da revista Travessia. Embora devo dizer que nesta mesa me sinto um pouco como intruso, entre tantos pesquisadores, entre gente que sempre fez um trabalho tão bom no campo das migrações, eu me sinto um pouco fora. Na verdade, eu devo dizer que esteve sempre meio ausente devido às atividades que eu tinha junto com a direção do Centro de Estudos. Eu era diretor do Centro de Estudos, mas também atuava como padre na periferia de São Paulo, junto às comunidades de base. Então, não me ocupava inteiramente da travessia. Graças a Deus, tínhamos aqui uma equipe muito organizada, muito bem organizada, muito atenta à produção da travessia, e sempre tivemos um bom número de gente que escrevia, que queria publicar, pessoas que se interessavam por esse tema. Então isso deu à travessia uma força bastante grande desde o início, e graças a Deus isso fez com que a travessia fosse sempre adiante. Devo dizer de início que dizem que, como o poeta Saramago, o escritor Saramago, meu conterrâneo, diz que como as flores e as espigas e os edifícios, as ideias também nascem do chão, né? A travessia foi uma ideia que nasceu do chão. E essas ideias que nascem no chão, elas têm raízes. Antes de criar asas, elas criam raízes, vamos dizer assim. Antes de voar, elas mergulham no solo. O chão que deu origem à travessia era o trabalho com migrantes, junto aos migrantes, em vários pontos do país. Nós já trabalhávamos com migrantes na periferia de São Paulo, aqui no centro com a Casa do Migrante, depois um pouco mais tarde nos cortiços, aqui ao redor da Igreja da Paz, no interior de São Paulo com os temporários, na Paraíba, entre o agreste da Paraíba e o Brejo do Pernambuco, na Mata Norte, nós trabalhávamos com os cortadores de cana. Então, na verdade, foi daí que nasceu a travessia. Foi a partir daí, desses diversos trabalhos realizados no chão, que a travessia começou a ser pensada. Em especial, deve ser salientado o trabalho no interior de São Paulo, a partir do interior de São Paulo, mas, na verdade, um trabalho com uma presença na origem e no destino dos migrantes. Nós fazíamos uma intercalação entre os alojamentos do interior de São Paulo, dos cortadores de cana, e os lugares de Minas e Bahia de onde vinham esses cortadores de cana. Vinham do Vale do Jequitinhonha, vinham da Bahia e se alojavam aqui no interior, especialmente na região do Guariba, Jaboticabal, Guariba, Ribeirão Preto. Se alojavam ali 5, 6, 7 meses, dependendo da safra. Então nós mantínhamos uma presença na origem e no destino. Fazíamos missões na origem e fazíamos uma presença regular nos alojamentos. Isso deu um campo muito interessante para conhecer uma série de comportamentos do migrante, mas também para conhecer suas famílias, não é? Nós, ao mesmo tempo que conhecíamos o trabalhador cortador de cana, aos poucos fomos conhecendo onde morava, onde trabalhava, onde a sua família atuava, e essa presença deu esse conhecimento mais amplo.
Também é interessante notar que esses trabalhadores, na verdade, eram trabalhadores de ninguém. Vamos dizer assim, do ponto de vista religioso e do ponto de vista sindical, eram trabalhadores de ninguém. A igreja não os acolhia aqui porque vinham de fora. A igreja de lá diziam que eram gente que vinha de São Paulo. O sindicato daqui não os podia ver porque diziam que vinham roubar o trabalho dos trabalhadores daqui. O sindicato lá não os queria porque não pagavam para o sindicato. E assim por diante. Eram trabalhadores de ninguém. Eram ausentes lá e cá. Então a nossa presença nos dois lados, nos dois polos, fazia com que eles se sentissem em casa, de alguma forma em casa, embora ausentes nos dois lados. Outra preocupação da travessia, é preciso dizer, era justamente isso. Nós tínhamos essas práticas junto aos migrantes, mas sentíamos a necessidade de uma iluminação teórica, de alguns elementos que pudessem iluminar essa prática. Antes da travessia, tínhamos trabalhado com o vai e vem, mas o vai e vem era um veículo muito mais popular, muito mais simples, não tinha pretensões científicas, acadêmicas, etc. Então, nós sentíamos realmente a necessidade de iluminar esse trabalho com algumas orientações teóricas que pudessem nos questionar, nos interpelar para um trabalho cada vez mais ativo. Então a pergunta era como iluminar esse trabalho de um lado. De outro, como fazer com que os pesquisadores desse campo da mobilidade humana ou da demografia teorizassem sobre esse trabalho. Nós também tínhamos a ideia de que podíamos interpelar esses acadêmicos para que pudessem ser interpelados por esse trabalho. E o resultado foi um casamento bastante bom. Um casamento, a travessia representou um casamento muito bom entre o trabalho concreto com migrantes e a academia. Aqui poderíamos falar de uma palavra difícil, não é? Que a gente aprende lá na teologia, penso que também em outras matérias, o tal do círculo hermenêutico, não é? A prática que ilumina a teoria que ilumina a prática, e uma aprofunda a outra, uma enriquece a outra de uma forma recíproca. Ambas se enriquecem reciprocamente com essa dupla iluminação. Qual era a nossa meta ao pensar a travessia? Lá, nós podemos dizer que ela começou a nascer nos anos 1986, 87. Me lembro que no pensar a travessia estávamos a Mariolda Menezes, depois o Dirceu Cuti, depois chamamos o doutor José de Souza Martins, e aí começamos a pensar a travessia, a pensar alguma coisa como a travessia, não é? O que queríamos com isso? Primeiro, um veículo, como já disse, que fizesse a ponte entre os acadêmicos voltados para essa prática, voltados para essa problemática das migrações, que era muito intensa, durante os anos 70, começo dos anos 80, era muito intensa, sobretudo com os migrantes internos, mas também já com a chegada de migrantes estrangeiros na casa do migrante, e com a saída de brasileiros já se começava a sentir, no começo dos anos 80. Então, como fazer essa ponte, essa ligação entre a academia e o trabalho direto com os migrantes? Essa era a nossa preocupação primeira. Uma segunda preocupação é que essa ponte tivesse mão dupla, não é? Que o trabalho interpelasse a academia, que a academia interpelasse o trabalho, que ambos pudessem se enriquecer com o vai e vem dessa ponte.
e que os migrantes fossem simultaneamente nossa fonte de enriquecimento, não só a nós, agentes pastorais, mas também àqueles que pesquisavam nesse campo, e que pudéssemos devolver tudo isso aos migrantes, que pudéssemos devolver tudo isso aos encontros, seminários, aos cursos de formação que tínhamos com os migrantes naquela época, que eram muitos. Os Centro de Estudos já tinham uma prática de cursos de migração que vinha de meados dos anos 70. Então, como tudo isso podia ser jogado num liquidificador e formar uma salada que pudesse enriquecer a todos. Essa era um pouco a nossa preocupação naqueles tempos. Lembro que tivemos alguns encontros, Marilda, Dirceu, eu, depois Marilda, Dirceu, eu, José de Souza Martins, não é? E nossa preocupação era também que essa ponte fosse essa mão dupla, mas aqui talvez a mão dupla não tenha funcionado tanto. Talvez o vai e vem tenha funcionado mais como mão dupla, não é? Isso talvez possa ficar como pergunta para um questionamento. Depois, que pudesse abrir espaço, não é? Que pudéssemos, através da travessia, abrir um espaço para quem pesquisava, se interessava e escrevia sobre esse problema das migrações. E muitas vezes não tinha onde publicar, não tinha como divulgar o seu trabalho. Naquela época não havia tantos meios de divulgação como hoje nós temos, graças a Deus, e talvez a travessia pudesse ser um meio de divulgação desses tantos trabalhos. Então isso era uma outra preocupação nossa. E, finalmente, que a travessia tivesse uma periodicidade bastante folgada, quadrimestral, semestral, porque a gente não queria se afogar numa periodicidade muito rigorosa. E nisso me lembro que quando falamos disso ao José de Souza Martins, ele respondeu que nós estávamos com os pés no chão. O nosso projeto estava com os pés no chão, no sentido de não apresentar uma coisa muito pretensiosa. E, de fato, era uma coisa bastante simples. Começamos com uma coisa bastante simples, com o primeiro número, que, se eu não me engano, é justamente sobre os migrantes sazonais. É um número que leva em conta a migração. Exato, migrantes sazonais é um número que leva em conta a migração, essa experiência do interior de São Paulo. E no coração da travessia está, podemos dizer assim, essa experiência que nasce no coração de São Paulo, se estende para Minas Gerais e Bahia, depois vai se estender também para o trabalho no Nordeste, entre o Agreste paraibano e o Brejo pernambucano, na Zona da Mata. E paro por aqui, penso que depois vários elementos do que eu falei possam servir como questionamento para aqueles que estão aqui nesse plenário. Agradeço mais uma vez a esta mesa, agradeço aos participantes e agradeço essa festa da comemoração dos 30 anos da revista Travessia. Muito obrigado a todos.